A Lei nº 601, denominada Lei de Terras, de 18 de setembro de 1850 e regulamentada em 1854, proibiu a ocupação de terras devolutas. Só se admitia o acesso à terra pela compra a dinheiro. A lei permitiu a revalidação das sesmarias que se mantivessem cultivadas ou com início de cultivo e morada habitual do sesmeiro, concessionário ou seu representante, ao tentar corrigir os equívocos do regime de sesmarias. A lei visava ainda uma consolidação formal das posses já constituídas. O procedimento introduzido pela Lei de Terras, que previa que somente o acesso à terra seria permitido através da compra a dinheiro, foi complementado com a alienação de terras públicas a um preço muito elevado. Este artifício impediu que poceiros e imigrantes pobres se tornassem proprietários de terras. República. A Constituição Republicana de 1891, em seu artigo 64, transferiu para os estados as terras até então de domínio da União, reservando-se a esta as terras de uso público, as terras de marinha e as faixas de fronteira. Apesar dessa transferência, não houve um processo de distribuição de terras aos recém-libertos e aos imigrantes que chegavam ao país. É importante lembrar que as oligarquias rurais detinham o poder econômico e político, e essa realidade vai se estender por um longo período em nossa república, e a posse de terras era a garantia do status quo. A oligarquia rural só começa a perder a hegemonia após a grande crise de 1929 a 1933. Apesar dos procedimentos legais favorecerem a uma camada da sociedade no tocante ao acesso à terra, isso não foi um impedimento ao surgimento da pequena propriedade. A Lei Imperial de 28 de setembro de 1848, que concedia áreas territoriais às províncias para fins de colonização e proibiu o trabalho escravo dessas áreas, as áreas doadas eram menores e favoreceu o surgimento de propriedades rurais voltadas para atender o mercado interno e as cidades que cresciam. Essa lei beneficiou a colonização do sul do país com base na pequena propriedade que foi doada aos colonos de origem europeias. Outros fatores contribuíram para a ampliação do número de pequenas propriedades. As crises do café, que se iniciaram ainda no fim do século XIX, e a necessidade de abastecimento dos centros urbanos afetaram a estrutura agrária, proporcionando a criação de pequenas propriedades dedicadas à exploração. Hortigranjeira, ao cultivo do algodão, de cereais, de frutas e à produção de laticínios. A extinção da escravidão em 1888, a primeira superprodução cafeeira no início do século XX e a crise geral de 1929-33, que desarticulou o sistema agrícola vigente e muitas fazendas fecharam, sendo parceladas em unidades menores. Estrutura fundiária. Sesmaria foi o instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção. O Estado, recém-formado e sem capacidade para organizar a produção de alimentos, decide legar a particulares essa função. Este sistema surgira em Portugal durante o século XIV, com a Lei das Sesmarias de 1375, criada para combater a crise agrícola e econômica que atingia o país e a Europa, e que a peste negra agravara. Quando a conquista do território brasileiro se efetivou a partir de 1530, o Estado português decidiu utilizar o sistema sesmarial no além-mar, com algumas adaptações. Os registros de terras surgiram no Brasil logo após o estabelecimento das capitanias hereditárias, com as doações de sesmarias. Os documentos mais antigos das capitanias datam de 1534. Esses registros de terras servem para apresentar algumas informações como o local onde as pessoas viviam, revelar informações pessoais e familiares, se a propriedade foi herdada, doada ou ocupada e quais eram seus limites, se haviam trabalhadores e como eram constituída a mão de obra, em que região ficava a tal propriedade, etc. Todas as posses e sesmarias formadas foram legitimadas em registros públicos realizados junto às paróquias locais.
A igreja, nesse período da colônia, encontrava-se unida oficialmente ao Estado. Dessa forma, os vigários ou párocos das igrejas eram quem faziam os registros das terras ou certidões, como a de nascimento, de casamento, etc. Somente com a proclamação da República, em 1889, Estado e Igreja se separaram. Desenvolveram-se, assim, os chamados registros ou escrituras de propriedades. As sesmarias foram registradas dessa forma e são exemplos e documentos cartoriais. A maioria dessas cartas de sesmarias encontra-se em arquivos públicos. Os arquivos governamentais possuem coleções de cartas de doações, de sesmarias e registros de terras. É importante saber, entretanto, as datas de criação das capitanias ou estados para saber onde procurar. Por exemplo, os registros mais antigos de Santa Catarina e Paraná encontram-se em São Paulo, pois eram Estados Unidos, que só mais tarde foram desmembrados. Lei de Terras, 1850. Durante o século XIX, a economia mundial passou por uma série de transformações, pela qual a economia mundialmente conduzida pelo comércio passou a ceder espaço para o capitalismo industrial. As grandes potências econômicas da época buscavam atingir seus interesses econômicos, pressionando as demais nações para que se adequassem aos novos contornos tomados pela economia mundial. Para exemplificar tal situação, podemos destacar o interesse inglês em torno do fim do tráfico negreiro. Com relação ao uso da terra, essas transformações incidiram diretamente nas tradições que antes vinculavam a posse de terras, enquanto símbolo de distinção social. O avanço da economia capitalista tinha um caráter cada vez mais mercantil, onde a terra deveria ter um uso integrado à economia, tendo seu potencial produtivo explorado ao máximo. Em consequência dessa nova prática econômica, percebemos que diversas nações discutiram judicialmente as funções e os direitos sobre bem. No Brasil, sesmeiros e poceiros realizavam a apropriação de terras aproveitando de brechas legais que não definiam bem o critério de posse das terras. Depois da independência, alguns projetos de lei tentaram regulamentar essa questão, dando critérios mais claros sobre a questão. No entanto, somente em 1850, a chamada Lei 601, ou Lei de Terras, de 1850, apresentou novos critérios com relação aos direitos e deveres dos proprietários da terra. Eusébio de Queiroz. Essa nova lei surgiu em um momento oportuno, quando o tráfico negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras. A atividade que representava uma grande fonte de riqueza teria de ser substituída por uma economia onde o potencial produtivo agrícola deveria ser mais bem explorado. Ao mesmo tempo, ela também responde ao projeto de incentivo à imigração que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola e regularizaria o acesso à terra frente aos novos campesinos assalariados. Dessa maneira, ex-escravos estrangeiros teriam que enfrentar enormes restrições para possivelmente galgarem a condição de pequeno e médio proprietário. Com essa nova lei, nenhuma nova sesmaria poderia ser concedida a um proprietário de terras ou seria reconhecida a ocupação por meio da ocupação das terras. As chamadas terras devolutas, que não tinham dono e não estavam sob o cuidado do Estado, poderiam ser obtidas somente por meio da compra junto ao governo. A partir de então, uma série de documentos forjados começaram a aparecer para garantir e ampliar a posse de terras daqueles que há muito já a possuíam. Aquele que se interessasse em, algum dia, desfrutar da condição de fazendeiro, deveria dispor de grandes quantias para obter um terreno. Dessa maneira, a Lei de Terras transformou a terra em mercadoria, no mesmo tempo em que garantiu a posse da mesma aos antigos latifundiários. Estudo da Terra, 1964 e Reforma Agrária. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Parágrafo 1º. Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra
mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Parágrafo 2º. Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar no interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. A Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, foi concebida com a forma de colocar um freio nos movimentos campesinos que se multiplicavam durante o governo João Goulart. A lei estabelece que no artigo 2, parágrafo 1º, que a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais, observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Aprofundaremos o que é exatamente relevante sobre o Estatuto da Terra na sequência. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei define-se: imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Propriedade familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e suas famílias, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico com área máxima, fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Módulo rural. A área fixada nos terrenos do inciso anterior, a partir da lei concluímos que módulo rural é um conceito derivado do conceito de propriedade familiar, e, sendo assim, é uma unidade de medida expressa em hectares que busca exprimir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e condições do seu aproveitamento econômico. Minifúndio, o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar, Latifúndio, o imóvel rural que exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º. A linha B desta lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destinem. A linha B desta lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine. Dos limites máximos permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a 600 vezes o módulo médio da propriedade rural, nem a 600 vezes a área média dos imóveis rurais na respectiva zona, não excedendo o limite referido da linha anterior e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às propriedades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão do conceito de empresa rural.